As doenças reumáticas são comumente associadas ao envelhecimento, não é? Só que os idosos não são os únicos atingidos pelas doenças reumáticas, ao contrário do que muita gente pode pensar. Diferentemente do que se acredita, crianças e adolescentes também podem sofrer com o reumatismo. E é justamente esse o nosso tema aqui no Rádio ao Vivo agora. As doenças reumáticas, né, na infância. Crianças também têm reumatismo. Vamos conversar aqui com a doutora Maria Tereza Terreri. Doutora Maria Tereza é reumatologista pediátrica, reumatopediatra, não é verdade? Do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, aqui em São Paulo. Doutora Maria Tereza, muito boa noite para a senhora. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. É isso então, né, doutora? Crianças também têm reumatismo, não é isso? Isso, infelizmente, às vezes não é reconhecido, tanto pelas mães, pelos pais e até mesmo pelo próprio profissional, que acaba demorando muito para fazer o diagnóstico de uma criança com doença reumática. E isso piora muito, né, a evolução e o tratamento fica muito mais dificultado do que quando é realmente o diagnóstico é feito precocemente. Perfeito. Agora, doutora Maria Tereza, há muitas espécies de reumatismo, ou pelo menos várias manifestações, né, do reumatismo. Quais os principais sintomas, quais as principais manifestações que ele apresenta na infância, por exemplo? Reumatismo é realmente um nome errado, porque reumatismo não é uma doença. Sim. São muitas doenças, então a gente evita ao máximo dizer reumatismo. São desde doenças que dão a inflamação nas juntas de uma forma aguda, de uma forma de curta duração, como é o caso da febre reumática, até doenças que dão uma forma crônica, mais de 6 semanas de inflamação nas juntas, que pode aparecer com febre, pode aparecer com problemas nos olhos, até outras doenças como o lúpus, que pode dar problema no rim, problema no cérebro, problema no sangue. Então, doenças reumáticas podem se manifestar de muitas maneiras. Uma delas é a inflamação na articulação. Ficar inchada, com dor e a criança mancando ou não podendo movimentar a articulação pela dor, pela inflamação. Perfeito. Essas doenças reumáticas a que a senhora se referiu são as mais comuns na população infantil? Então, aqui das doenças crônicas, a mais comum é a artrite idiopática juvenil, que é essa artrite crônica, que além da articulação pode dar outras manifestações, como manifestação no olho, e se não tratada precocemente, a criança realmente tem dificuldade, tem problema na articulação e tem realmente uma deformidade importante. E existe a segunda mais frequente, é o lúpus eritematoso. Das agudas é a febre reumática e outras artrites agudas. Agora, doutora Maria Tereza, as pessoas costumam falar genericamente assim em reumatismo infantil, reumatismo no sangue, né? O que viria a ser isso? É um nome que a gente, como médica e como reumatopediatra, evita muito. Certo. Então, as pessoas, às vezes, até têm uma falsa ideia, mesmo sem achar uma articulação, tendo dor na articulação e um aumento de um exame no laboratório, que é o ASLO, que é totalmente inespecífico, elas chamam isso de febre reumática. E a criança fica aí tomando antibióticos, sendo castigada com uma injeção intramuscular, que muitas vezes é bem dolorosa. Às vezes, o que eles querem dizer é febre reumática, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter inchaço na articulação. A grande maioria desses reumatismos podem ser dor de crescimento, dor que não inflama. Por outro lado, algumas artrites são subdiagnosticadas e não superdiagnosticadas, como a gente vê no caso da febre reumática. E aí vem tardiamente para o especialista. Eu estava lendo, inclusive, esse é um problema sobre o qual a gente gostaria de chamar bastante atenção, e daí a importância dessa conversa, dessa entrevista que está nos concedendo gentilmente a doutora Maria Tereza Terreri, que é para as pessoas sobre isso daí, a importância do diagnóstico. Às vezes a pessoa chega a passar por vários médicos, não é verdade? Até chegar ao especialista. É importante que as pessoas fiquem atentas, portanto, a isso, né, doutora Maria Tereza? Exatamente. Em um estudo feito na universidade, nós vimos que às vezes eles demoram
anos e anos para ter o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento adequado. E passam por vários e vários especialistas antes de ser pensado. Bom, doutora Maria Tereza, é importante então que as pessoas estejam atentas a isso e que procure, ao menor sinal, um especialista para que o diagnóstico seja feito corretamente e, consequentemente, o tratamento adequado seja imediatamente iniciado, né, doutora? Exatamente. Que isso realmente é a gente vencer um problema importante, que é realmente a demora no diagnóstico e no tratamento. Aí temos um outro problema também, como os tratamentos são prolongados dessas formas mais crônicas de artrite, de doença reumática, a adesão às vezes também é dificultada. O tratamento é caro, são doenças crônicas e muitas vezes os pacientes, crianças, adolescentes, os pais acabam desistindo do tratamento. E isso prejudicando muito a evolução, né, dessa doença. Ou seja, é importante também que não haja essa desistência do tratamento. O acesso Sim. É difícil, são medicamentos caros, mais uma vez iniciar o tratamento, porque são doenças que comprometem e gravemente a vida da criança, né, doutora? Gravemente. Por exemplo, o lúpus eritematoso pode levar à morte. A artrite idiopática juvenil pode levar à deformidade e à cegueira. Então, a febre reumática, se não for feita uma profilaxia direitinho, pode levar a problema no coração. Então, essas crianças têm que ser acompanhadas. Quando não melhoram, aumenta essas doses dos remédios, troca-se o remédio, mas não pode haver uma desistência por parte da família e do paciente. Quanto aos quadros, eu estava lendo também que os quadros de doença autoinflamatória, elas são raras, essas doenças, mas muito raras. Mas só pode ser confirmadas por meio de um teste genético, né, doutor? Exatamente. Esse é um exame caro, né? Que ainda não dispomos no Brasil, mas se Deus quiser, em pouco tempo temos. São doenças tão raras que a gente chama de doenças órfãs, mas não é por isso que não devem ser valorizadas. O diagnóstico ainda é difícil, porque normalmente a grande maioria dos médicos ainda desconhece, até para o especialista é difícil, então tem algumas manifestações muito variadas, e para ter certeza é realmente com o teste genético, que ainda não fazemos, para depois eventualmente fazer um tratamento que é extremamente caro e alguns medicamentos ainda não são permitidos aqui no Brasil. Então está começando a fazer mais em relação às doenças autoinflamatórias. Tá certo. Nós estamos conversando com a doutora Maria Tereza Terreri, que é reumatopediatra do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, e ela está nos esclarecendo com orientações importantes, informações importantes, um pouco mais sobre as doenças reumáticas na infância. Agora, eu sei que a doutora Maria Tereza pode ajudar muita gente que está nos ouvindo, e é por isso que eu vou tocar nesse assunto, procurando por um site. Há uma ONG, uma organização não governamental, que facilita muito, que auxilia muito as pessoas nesse sentido, não, doutora Maria? Sem dúvida. Então a gente sabe que criança com doença reumática crônica é difícil ser tratada. Sim. Criança e adolescente já tem uma carga grande e ainda não poder tratar por não ter condições de tratamento pela situação financeira é mais terrível, triste, né? ainda. Baseado nisso, a gente montou uma ONG, e essa ONG não fica no Hospital Edmundo Vasconcelos, Sim. Graças a Deus as pessoas têm uma condição lá de ser tratadas, mas fica dentro de um serviço público, que é o Acredite. E tem um site onde são feitas algumas doações, inclusive online, que é o www.acredite.org.br. E aí a gente tenta apoiar as crianças e os adolescentes para que realmente não precisem pagar por esse tratamento e que a única dificuldade deles seja realmente a doença e não a dificuldade de tratar a doença. Portanto, é uma notícia importante, essa que a doutora Maria Tereza Terreri está passando para a gente. E você que está nos ouvindo aí em todo o Brasil, então tome nota, né, desse site, que é muito importante que você o faça. É uma organização não governamental, não é isso? Exatamente. Acredite, o site é www.acredite.org.br. Inclusive tem informações sobre as doenças e como, né, auxiliar, apoiar ou até mesmo ficar por dentro, né, das doenças reumáticas de uma maneira geral. Tá certo. E você que está nos ouvindo pode inclusive apoiar esse trabalho, que é um trabalho importantíssimo, né? Acredite. É um trabalho sério, né? Seríssimo, é verdade. Então, tome nota aí, www.acredite.org.br. Isso. Eu conversei no Rádio ao Vivo com a doutora Maria Tereza Terreri, reumatologista, reumatopediatra,
Muito obrigado pelas suas informações, pela participação aqui na Jovem Pan, doutora Maria Tereza. Uma ótima noite para a senhora, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Boa noite.